Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área, continuamos online. Meu povo, vê bem, a gente aí tá trabalhando alguns temas, né, que antecedem talvez o assunto mais esperado, que é a Segunda Guerra Mundial. Eu ainda estou na esperança de quem sabe a gente se veja daqui para lá, né, até esse tema. A gente ainda vai ver nesse meio termo Era Vargas, né, porque a Era Vargas ela também vai correr em paralelo com esse assunto que a gente está falando, enquanto esses acontecimentos ocorrem na Europa. A gente, na próxima assunto, vê Era Vargas, que é um paralelo, né, que é os acontecimentos que ocorrem nesse período no Brasil, né, vai ter muita influência na história do Brasil. E depois a gente começa a encaminhar a nossa chegada, né, para estudar a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente um dos maiores acontecimentos da era atual, vai trazer toda uma modificação aí na estrutura do mundo, sucedido pela Guerra Fria, que é outro grande acontecimento que também vai trazer grandes mudanças. E aí a gente passando isso, basicamente chega nos dias atuais, né, mesmo nos acontecimentos mais recentes, né, onde nova ordem mundial, você estuda em geografia, né, a nova organização geopolítica do mundo é em geografia, e a gente começa a debater os assuntos mais atuais das últimas décadas, inclusive dando um foco aqui no Brasil, né, fazendo a retrospectiva dos acontecimentos políticos aqui no Brasil. Então, estamos começando a encaminhar, né, o encerramento das nossas temáticas de história. Então, estamos começando a despedida, mas estaremos aqui, né, para poder ainda falar bastante coisa. Beleza? Então, se organiza direitinho aí, para a gente começar esse novo assunto. Pega aí o seu material, vai para um local adequado que a gente vai começar mais uma aula, tá bom? Então, hora a vinheta! Bom, meu povo, como eu disse para vocês, né, a gente vai dar continuação, sei lá, a gente vai continuar o nosso assunto. E a gente estava falando sobre a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Hoje, na aula passada a gente contextualizou um pouco sobre isso e hoje a gente vai focar provavelmente os dois principais representantes desse acontecimento, né, que é a Itália fascista e a Alemanha nazista, beleza? Como vocês estão vendo, a gente está com o slide de hoje, então hoje a gente tem o apoio da produção. Vamos ver se ela está atenta. A produção, passa aí? Aê, muito bem. Meu povo, vê bem. Começaremos aí com a ascensão do fascismo na Itália. Contexto histórico. A Itália, né, ao final da guerra, mesmo não tendo tanto prejuízo quanto outros países tiveram, né, a Itália também estava bem desgastada. Isso gerou muitos problemas, né, econômicos, políticos e sociais. E entre esses vários problemas ocorridos, isso começou a abrir espaço, né, para a propagação de ideias socialistas, ideias comunistas que tinham levado a uma revolução na Rússia, a gente já falou sobre isso, e começava a se espalhar pela classe operária. Concorrente a isso, interesse de alguns grupos burgueses, né, de outras ideologias contrárias, né, às ideias que levaram à Revolução na Rússia, começaram a haver formas de combater esse avanço. E também, paralelamente a isso, existiam grupos, né, que tinham o objetivo de trazer modificações profundas também na Itália, mas que ainda não tinham alcançado uma força tão grande, né, e que começou a ser uma possibilidade de rivalizar com essas influências vindas principalmente lá da ideia da Revolução Russa. E aí, nesse período, a Itália era uma monarquia, né, era uma monarquia parlamentar, né, tinha um rei, mas esse rei não governava, quem governava é o primeiro-ministro, e é nesse contexto que vai aí se consolidar, né, o Partido Fascista. A gente já falou na última aula mais ou menos alguns pontos, então eu vou direto para os acontecimentos. Eles se destacam principalmente pela grande violência contra os opositores, né? Um discurso realmente muito violento contra os opositores, um discurso sempre defendendo um governo autoritário, centralizador, de combate aos inimigos de uma maneira mais brutal, muitas vezes
características extremamente antidemocráticas e todas aquelas coisas que a gente já viu na aula anterior, né? Era bem comum ver entre os participantes do partido, começaram a receber o apoio da alta burguesia e da classe média, que via no partido uma possível força futura, inclusive para garantir os seus interesses e combater o avanço, né, dos outros partidos, inclusive os partidos relacionados ao socialismo, e obviamente era a grande força que tinha condição de combate aí ao comunismo. Beleza? Produção? O grande nome que se destaca dentro do partido é Benito Mussolini, né, conhecido mais na frente, vai ser chamado de Udduzzi. Ó, meu italiano está bem. O chefe, né, como a gente viu na aula anterior, o fascismo tem essa ideia do culto ao líder, né? Então, nosso chefe, nosso líder, né? Hitler também vai utilizar um termo parecido. Então, é um termo muito comum a ser usado, né, entre as ideologias de caráter fascista, digamos assim. Então, Benito Mussolini, ele organiza, né, com seus apoiadores uma marcha, né, e inclusive uma coisa interessante do partido fascista, como eles tinham uma tendência mais militarizada, eles costumavam usar uma roupa, estilo uma farda de exército mesmo, né, isso trazia todo aquele magnetismo de um partido militar, organizado, algo do tipo. Eles vestiam uma roupa mais, né, militarizada, numa tonalidade mais firme, digamos assim. E aí, depois de alguns acontecimentos, né, o partido começa a crescer, começa a ter embate com seus rivais, e num belo dia, Benito Mussolini, visando chegar ao poder, ele organiza, junto com seus apoiadores, uma passeata, né, pelas ruas, em direção às ruas de Roma. Então, pessoas vindo de todas as cidades ligadas ao partido, que simpatizavam, né, vão junto aí nessa passeata. É uma passeata que leva o nome de Marcha sobre Roma. Ela é literalmente uma marcha, né, pela sua característica mais militarizada, e que era uma marcha com característica assim, golpista, porque o objetivo era empurrar realmente Benito Mussolini para o governo italiano, né, ali na força mesmo. E aí, com a pressão, ele foi nomeado, né, meio que deu certo, ele foi nomeado para primeiro-ministro e recebeu plenos poderes, né, como governante, estando ali talvez abaixo só do próprio rei, que, como eu disse para vocês, por ser monarquia parlamentar, não governava. Então o governo estava na mão de Mussolini. Então Mussolini estabeleceu um governo com características totalmente ditatoriais, um governo centralizado, forte e autoritário, né? Com perseguição a opositores, uma baita censura, se tornando talvez aí o primeiro grande expoente ou um dos maiores expoentes desse tipo de governo no mundo, né? E aí, como eu disse para vocês, ele promoveu um governo ditatorial, mandou fechar os partidos políticos, né? Não havendo espaço para realmente a democracia, não se torna uma vertente muito abrangente nesse período. Então, fecha as ideias, os partidos, os grupos de opinião oposta, perseguição aos opositores, muito característica das ditaduras, e censura, outra grande característica também das ditaduras. E aí, para ele conseguir, mas como eu tinha dito, né, ele tinha o apoio da população que naquele momento enxergava esse tipo de governo, um governo que realmente daria solução à Itália, né? Ele conseguia um apoio, ele tinha um perfil mais carismático, dizem que ele era bem narcisista, inclusive, e aí ele tinha esse perfil mais carismático de que vou resolver, aquele perfil do grande chefe, do grande líder que resolve tudo, né? Obviamente, enquanto aparentemente demonstrava resolver tudo, implementava um governo extremamente autoritário e muitas vezes abusivo. E aí, para conseguir um pouco mais de apoio, ele se ligou aí a gente tem aqui a Concordata de Latrão. Danado foi isso. Foi uma ligação que ele teve com a Igreja Católica. Não sei se vocês sabem, mas o Vaticano, né, é a sede da Igreja Católica e fica em Roma, né? A Igreja Romana é a base, ela tem sua base em Roma, né? A Igreja Católica Apostólica Romana está em Roma. Faz sentido. E aí,
existiam umas questões com governos anteriores, né, em relação aos territórios ali da igreja, né? E aí Mussolini, para conseguir um apoio maior, inclusive da igreja, ele tinha simpatizantes dentro do alto escalão da igreja, ele resolve, né, estabelecer que aquele território ali do Vaticano, né, era um território que era da igreja. Então ele resolve a questão aí com a igreja católica, dizendo: esse território de vocês, né, esse território que ele tinha sido alvo de muitas discussões, tinha sido integrado como é que se diz, à Itália, né? O território, o Vaticano, né? Ele é um estado, digamos assim, um país bem pequenininho. Ele é tão pequenininho que ele é quase o tamanho de um bairro. Da nossa expressão, um país do tamanho de um bairro. Ele é muito pequeno mesmo, né? Ele é a sede do governo católico, apostólico romano. E ali, aquele território tinha sido alvo de discussão, se era autônomo, se não era, se pertencia à igreja, se pertencia à Itália. E aí Mussolini resolveu e fez: não, esse território ele é do Vaticano, é autônomo. A Itália é a Itália, o Vaticano está ali dentro, mas o Vaticano é um território à parte. Obviamente se organizou bem esse acordo aí. E aí a concordata de Latrão resolveu essa peleja, gerando aí uma simpatia muito grande por parte de alguns líderes da igreja com Mussolini, que obviamente teve seu apoio estendido, tá? Segue aí, produção. Enquanto Mussolini garantia a sua consolidação de poder lá na Itália, aqui na Alemanha ia surgindo também um novo grupo e uma nova figura que provavelmente vai ser o grande representante, né, dessa ascensão dessas ideias totalitárias na Europa. A gente aqui vai começar nossa história com a Alemanha, a maior derrotada da guerra, extremamente destruída, vivenciando um caos econômico, político e social, e que ao fim da guerra tinha sido estabelecido uma república, que é a República de Weimar, considerada por alguns como uma estrutura proposta, até organizada, mas que na prática não estava vingando, devido ao fato de que muita gente não queria. Esse foi um tipo de organização que foi mais imposta do que aderida pela própria Alemanha, né? E aí, como foi imposta, principalmente, né, de uma maneira imposta pelos vencedores, foi uma forma que se abriu, foi um tipo de governo que se instaurou depois da derrota. Então era uma forma de governo que, apesar de estar enrolando, não era unanimidade, né? E ele também não conseguiu resolver alguns dos problemas. Então, a Alemanha vivia grandes problemas sociais, grandes problemas econômicos, tinha saído derrotada de uma guerra, estava tudo destruído, a economia arruinada, né? Problemas políticos, né? Dentro da própria república, vários grupos paramilitares, ou seja, pessoas que faziam grupos armados que não tinham a ver com o governo, não eram grupos oficiais, grupos políticos dos mais variados, das mais variadas ideias. Então, surgimento de milícias, inclusive milícias armadas. E aí, mais uma vez, assim como na Itália, o grande destaque inicial foi o crescimento do comunismo entre as camadas mais populares, né? Com a mesma ideia que prevaleceu lá na Rússia, as ideias socialistas e comunistas, eles começam a abarcar principalmente dentro da classe operária, né, com o objetivo de transformar o governo numa república socialista, né, num governo socialista, assim como ocorreu na Rússia. E aí o que é que ocorre? Assim como lá na Itália, a alta burguesia, a classe média e alguns outros grupos temeram esse tipo de avanço. Outros grupos nacionalistas locais, ultranacionalistas locais e com ideias até fascistas também se opuseram. E esses grupos começaram a se articular para conter, obviamente, esse avanço, assim como a gente já viu nos outros exemplos. E aí, diante disso, surge um partido, veja que a história é bem parecida lá com a da Itália, surge um partido que ele vai centrar essas possibilidades, né, de ideias fascistas com combate aos rivais de ideias bolcheviques, né, de ideias revolucionárias, de ideias comunistas, socialistas, e inclusive vai bater de frente com liberais também e outros grupos democráticos também se apresentando como um governo que solucionaria os problemas, né, como um governo que acabaria com a desordem, que poria fim a um tratado que humilhava a Alemanha, que a gente já viu, né, o Tratado de Versalhes, e que transformaria a Alemanha numa grande potência novamente, né, de uma maneira firme e, obviamente, por trás com todo um autoritarismo, né, e com vários abusos
relacionados ao seu governo. Então a gente vai ver a ascensão do partido nazista. Dentro do partido nazista, obviamente a figura que vai mais se destacar é Hitler. E o crescimento de Hitler, ele meio que se confunde com o crescimento do próprio partido, né? E eles acabam tendo uma história aí extremamente ligada. Então vamos falar um pouco aí do talvez o nome mais conhecido da história relacionado aí a um governo ditatorial, relacionado a várias questões aí com problemas, né, de atentados contra a humanidade, enfim, né, de várias calamidades que ocorreram nesse período. Normalmente o nome de Hitler está na cabeça dos assuntos, principalmente no pós-guerra. A gente vai ver muita coisa que ocorreu na Alemanha nazista e que vai ter, obviamente, Hitler como o principal nome, né, desse líder desses acontecimentos. Mas quando for guerra a gente vê. Vamos para cá primeiro. Produção? Sim, tá aqui já. Meu Deus, tá olhando para a tela esperando. Como eu disse para vocês, a figura que vai se destacar nessa história é justamente Adolf Hitler. Um pouquinho sobre a história de Hitler. Hitler tinha sido soldado um soldado de segunda classe, né? Não foi um grande general, um grande comandante, nada assim. Ele tinha sido um soldado de segunda classe, tinha sido também pintor de paredes, nada contra, né, os pintores de parede, muito pelo contrário, uma profissão muito digna, mas que provava que Hitler era de uma camada social mais baixa, assim como são várias outras pessoas de várias profissões mais populares, como por exemplo a minha profissão também, né, que é de uma camada mais popular. Então ele era uma pessoa comum, digamos assim, do dia a dia, mas que dentro dele, né, principalmente depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, um detalhe, Hitler ele se considerou o maior símbolo da Alemanha, era totalmente contra as pessoas que não eram alemães e coisa do tipo, mas tem um detalhe bem interessante, Hitler não era alemão. Professor, Hitler não era alemão? Não era. Hitler era austríaco. Pois é. E aí vai dizer o professor, então se ele era austríaco, como é que ele conseguiu se tornar o símbolo da Alemanha? Ninguém falava da Alemanha nazista se não lembrasse de Hitler nessa época. Bom, porque austríacos e alemães, eles têm uma mesma origem, eles têm uma origem comum, são todos oriundos de povos germânicos. Então Hitler considerava, apesar da nacionalidade diferente, um único povo, digamos assim. Está explicado. Mas, inclusive mais na frente, quando tiver uma união aí entre a Alemanha e a própria Áustria, né, Hitler ele vai ser, por parte de uma boa parte da galera da Áustria, super bem recebido, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, ele tinha sido aí um soldado de segunda classe, tinha recebido inclusive uma condecoração também mais simples, por causa da sua participação na guerra, e depois do final da guerra ele trouxe dentro dele, né, uma grande indignação, um revanchismo muito forte, um ultranacionalismo, um total desprezo por estrangeiros, né, a ideia de xenofobia, e inclusive ele encabeçava duas ideias básicas na cabeça de Hitler, que era culpou-se alguns grupos pela derrota alemã, inclusive um dos grupos culpados são os judeus. Então, dentro dessas ideias que se propagaram não só entre Hitler, mas entre outras pessoas, existia um crescente sentimento antissemitista. Como assim antissemitista? O que é que significa isso? A palavra semita vem de Sem. Sem é um filho de Noé. Noé da Bíblia. Noé teve 3 filhos, um deles se chamava Sem. E os judeus acreditam que são descendentes de Sem. Por isso o nome semita. Deu para entender? E aí eu venho para cá. Veja qual é o sentimento dele. Um sentimento antissemita. Né? Vai ser a base do seu sentimento contra os judeus, né? Da qual ele vai levar uma grande provação. E aí essa indignação com a derrota, essa ideia de revanchismo, o ultranacionalismo, totalmente aversão a estrangeiros e um antissemitismo muito grande, isso junte também a um grande racismo, era totalmente contra negros, né? Ele também tinha uma forte aversão a pessoas de crenças diferentes, por exemplo, os próprios judeus. A gente vai ver etnias, classes sociais, ele tinha uma aversão a muita coisa. Então, judeus era totalmente contrário.
Estrangeiros, totalmente contrário. Negros, totalmente contrário. Ciganos, totalmente contrário. Esqueci alguém? Daqui a pouco eu me lembro, caso eu tenha esquecido. Mas você percebe que vai ter uma gama de pontos aí que comunistas, totalmente contrários. Hitler odiava aí os bolcheviques, odiava os marxistas e vários outros grupos relacionados aí à Revolução Russa. Então você vê que esse conjunto de ódio, esse sentimento de revanchismo, esse tipo de coisa vai moldar o caráter de Hitler e vai ser a base dos seus discursos e obviamente vai encontrar terreno fértil nessa Alemanha destruída que estava querendo uma solução para os seus problemas, né? E aí a princípio ele se identifica com o partido nazista e há uma ascensão do partido e ao mesmo tempo que há uma ascensão do partido, há uma ascensão dele, né? Então há uma ascensão dele no partido, ele cresce dentro do partido e depois tem uma ascensão do partido junto com ele e futuros conflitos, inclusive contra os comunistas. Beleza? Produção? Bom, e aí eu trouxe uma pequena cronologia dos acontecimentos de Hitler, os principais acontecimentos, né, que encabeçam a história de Hitler, e esses aqui eles vão do seu nascimento até a pré-guerra, até os acontecimentos que vão preceder a guerra, né? Os próximos acontecimentos depois daqui sobre Hitler são os acontecimentos referentes à guerra, e aí eu deixo para falar quando eu for falar de Segunda Guerra Mundial. Mas Hitler nasceu aí em 1889, o ano da proclamação da República do Brasil, participou da Primeira Guerra, como eu falei para vocês, 14 a 18, né, a guerra propriamente dita, 19, saído derrotado da guerra, né, sem futuro e possibilidade, ele ingressa num partido, né, que a princípio tinha um nome e depois muda. Em 20 o partido muda de nome, como eu falei para vocês, o partido começa a crescer e em 23 ocorre o golpe da cervejaria Maikenf, dois acontecimentos muito marcantes. Vê bem, lá na Alemanha existe uma região chamada Baviera que tem uma certa autonomia. E Hitler ele organizou um golpe, a tomada de poder. Ele fez: eu vou tomar o poder na Baviera, com o apoio dos grupos que estão aqui ligados ao partido. Inclusive, o partido tinha até um grupo armado ao seu lado. Então, eu tenho força, influência, poder, o partido estava começando a crescer. Então, ele foi para a Baviera tentar tomar o poder, conseguiu o apoio da polícia local, conseguiu de algumas pessoas ligadas à polícia local, de alguns políticos locais. Então parecia que ele ia tomar o poder lá e o objetivo era tomar o poder lá e vir para a Alemanha. Lembrando, professor, como era a Alemanha nesse período? Era uma república, como eu falei para vocês, presidencialista, existia um presidente. Esse presidente não governava, tá? Quem governava era o primeiro-ministro, né? Era uma república, na verdade, que tinha um presidente, melhor dizendo. Esse daí, ele tinha suas atribuições, mas quem governava era o primeiro-ministro. Então, a estrutura era mais ou menos essa, né? Eu disse presidencialista, mas na verdade tinha essa estrutura aí mais específica. E aí, qual era o objetivo? O objetivo era fazer algo próximo do que Mussolini fez, né? Teve a marcha sobre Roma, ele queria fazer tipo uma marcha sobre Berlim. Tomaria o poder na Baviera e vinha com tudo em direção a Berlim para ser nomeado governador, né? Professor, por que ele não expulsou, por exemplo, o presidente? Porque o presidente, né, era um grande herói da Primeira Guerra Mundial e ele tinha aí muito prestígio. Então, a princípio, não tinha-se como combater de frente com o presidente propriamente dito, né? Mas Hitler conseguiu, no período da Primeira Guerra Mundial, teve dois grandes heróis, digamos assim. Um era o presidente e o outro se ligou a Hitler. Vê? Então, quando esse daí se ligou a Hitler, o partido cresceu pra caramba. E aí Hitler parece que tinha tudo para tomar o poder e descer aí, para assumir o governo, né, com o presidente, inclusive, lhe dando um certo apoio em algumas situações. Mas o golpe foi falho, né? Professor, por que tem o nome golpe da cervejaria? Porque a galera se organizou numa cervejaria para poder fazer o plano dar certo. Só que o plano deu errado, Hitler acabou preso. Dizem que ele pensou em se matar naquele período, mas não fez. E ali, com um ambiente até agradável na prisão, porque ele recebeu várias visitas e o ambiente era bem confortável, ele resolve escrever um livro, né, que é um livro sobre as suas ideias, que é o Mein Kampf. E aí ele traz dentro desse livro, né, toda a sua estrutura de pensamento, mostrando aí todo o seu ódio por judeus, por negros,
sua intenção de expansão, suas ideias megalomaníacas de grandeza e coisas do tipo, está tudo ali. E vai ser a base, inclusive, do pensamento das pessoas relacionadas ao partido nazista por bastante tempo. Hitler sai da prisão um pouco depois, passou alguns meses na prisão, e depois de muita articulação e crescimento da sua popularidade, né, e discursos enérgicos, discursos de convencimento, começou a propor, né, que seria a solução do país, que iria resolver, que iria destruir o inimigo, enfim, trouxe todo o discurso, obviamente, por trás tinha toda uma ideologia autoritária, mas aí, como eu disse para vocês, dentro da situação, acaba-se num caos social, econômico e político que estava instaurado, o povo querendo uma solução, começa a abrir espaço a propostas de governos autoritários, ditatoriais e abusivos, né, que obviamente mais na frente acaba se desgastando também, mas no caso de Hitler começou a ganhar popularidade e aí finalmente ele se torna o líder do próprio partido de maneira consolidada, né? Ele tinha alguns críticos dentro do partido, ele começa a vencer, digamos, esses críticos, se consolida de vez como líder e se torna aí o governante da Alemanha, o chanceler da Alemanha, junto ao presidente à frente dos rumos da Alemanha. Só que mais na frente o presidente morre e aí ele junta o cargo de presidência ao cargo de chanceler, que era o cargo atribuído ao governante da Alemanha. Ele junta esses dois cargos e se torna o líder máximo da Alemanha, né, com alcunha, né, com o título de Führer, né, o Führer alemão, o líder alemão, né, agora com plenos poderes, podendo aí instaurar todas as reformas e toda a sua estrutura autoritária que ele pretendia, assumindo o controle de vez da Alemanha, né, o controle do exército, ainda tendo que resolver algumas coisas. Ele transforma a Alemanha num país unipartidário, ele vai extinguir os outros partidos, né, vai vencer de vez o avanço de outros grupos, como por exemplo os comunistas. Ele vence de vez todas essas dissidências e divergências, assume o controle total sobre a Alemanha e começa a se organizar, né, para o que virá a ser a Segunda Guerra Mundial. Meu povo, Hitler começa a se armar, começa a armar a Alemanha, reestrutura a economia, reestrutura toda a questão populacional e começa a se preparar para a maior guerra de todos os tempos, beleza? Só que Segunda Guerra Mundial é uma outra história. Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A gente vai se vendo em outras aulas, tá bom? Espero que vocês tenham anotado tudo. Curte, compartilha, deixe suas críticas, elogios, comentários, enfim. E a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!